Saudações, rapaziada, como é que tá por aí? A questão é o seguinte, eu fiz o outro vídeo, só que por uma incompetência minha aí, eu não consegui fazer todo, né? Dividido. Então, vou agora fazer mais duas partes para ficar mais tranquilo. Então, nessa parte a gente fala da alegoria da caverna. É um conceito mais importante, assim, mais famoso, mais rebatido, ensinado, copiado e dito do Platão. Então é legal que você aprenda esse aí, porque ele é bem simples, né? É muito utilizado na literatura, na arte, em todos os campos. Então, ó, aqui tem um grupo de pessoas que estão presas, tá? Elas estão presas, estão vendo uma imagem, que essa imagem está no fundo da caverna. Formada por quê? Por causa da fogueira, e essa fogueira vai gerar luz que vai fazer sombras. Mas esses objetos aqui estão sendo carregados por essas pessoas que estão aqui. Essa representação aí está muito religiosa. Pensa numa representação mais, digamos assim, como se fosse um depósito, entendeu? A caverna é um depósito, os caras estão carregando os objetos, conversando aqui e saindo ali a sombra na parede. E vai aparecendo essa sombra, o cara vai conversando, o outro vai falando e tal. Quem está aqui vendo aqui está acorrentado, né, aqui, e não consegue ver o que está atrás. E por algum motivo que não sabe qual, o filósofo escapa, se solta das correntes e sai. Quando ele sai, ele vê o mundo aqui fora. Ele vê que isso aqui é uma sombra, que é uma aparência, que as ilusões causadas por essas aparências são causadas pelos sentidos. Os sentidos, então, são ilusórios, podem ser enganados. Saindo da caverna, buscando a visão racional das coisas, você contempla não só a coisa, a natureza, quanto também o sol. O sol, então, nessa alegoria, ele representa muito a questão do princípio da bondade, o princípio superior. Então, é pelo sol que se é capaz de ver as coisas. Então, esse é o primeiro aspecto, né? A alegoria da caverna, então, é uma maneira de explicar a diferença entre o mundo real, que seria o mundo ideal, e o mundo sensível, que seria a própria caverna. Porque os sentidos aqui dentro da caverna, eles nos enganam. Então, por isso que ele utiliza essa comparação. Aqui uma outra forma, falando a mesma coisa. Aqui outra forma, o interior da caverna representa a prisão em que se encontra a humanidade, porque está submetida a uma ilusão, a algo que não é verdadeiro, é uma sombra, algo que é cópia, que os sentidos querem acreditar, mas que não é na verdade. Então, é legal que a gente faça a relação com o filme aí do Matrix, tá? Então, ó, o Platão e esse mundo das ideias. Cada coisa no mundo reproduz as ideias. As coisas estão para as ideias como as sombras estão para os objetos. Então, as rosas que eu vejo são brancas ou amarelas. Podem ter ou não perfume e espinho. Onde está a verdadeira rosa? Então, essa noção aí que ele coloca, né? Segundo a teoria do Platão, a verdadeira rosa está no mundo das ideias. Beleza? Então, as coisas são uma mistura de ser e não ser. Ou seja, a rosa ela é quando é ideia. E não é quando ela é uma cópia, quando ela é imperfeita, no mundo sensível. Tá? Então, o Platão ele vai trazer essa concepção dualista. Dualista no sentido de separada, de ter dois aspectos. O homem, então, é formado por corpo e por alma. O corpo é o cárcere, é a prisão da alma, alma psique. Então, psique é do grego alma, daí você tem a disciplina da psicologia, né? Então, psicologia estuda a alma, né? A psique. Então, a alma existe no mundo das ideias, se encarna, né? E se aloja num corpo, mantém as características imortais e espirituais, porém, sofre a influência do corpo.
No Phaedon é o diálogo que ele fala sobre isso, e a dialética é justamente a lembrança. Então, para ele lembrar as coisas como são, é a forma de afetar, de chegar no mundo das ideias. Tá? As sensações, como são do corpo, elas atrapalham. A teoria da reminiscência, então, lá no diálogo do Phaedon, significa justamente isso. A ideia de que o corpo é o cativeiro, é a prisão, né? E o corpo, ele tem sentidos. E isso você traz no mundo sensível, no conhecimento sensível. A alma é o intelecto, então você traz o mundo da ideia, tá? Então o que vai acontecer? A visão do Platão vai dizer que a alma, o homem é formado de corpo e alma. Só que a alma ela é intelectual. E os sentidos, eles são sensíveis e são falhos. Então, ó, vai saber o quê? Cabe ao homem usar dos sentidos como forma de chegar ao conhecimento das essências, para poder alcançar o que é e superar os enganos da opinião. Então, a opinião engana. E com isso evoluir na teoria da mente e psicose. Ou seja, é a alma que sai do corpo. É a alma que vai além do corpo. Então, mentem é ir além e através. Tá? O conhecimento, então, se dá pela anamnese. A anamnese é a teoria que fala da recordação. A recordação lá do mundo da ideia. Então, veja, quando você está, por exemplo, na visão dele, lembrar é conhecer. Porque você conheceu no mundo das ideias. Então, veja, que tipo de conhecimento vem daí? Episteme, que é o conhecimento da causa, isso é a ideia, e a doxa, que é a opinião, que refere-se ao mundo sensível, mutável, quase sempre enganador, né? Conhecimento intermediário entre ciência e ignorância. Então, o que ele quer mostrar aí? Que esse conhecimento que você tem pelos sentidos, ele pode ser enganado. Só você imaginar todas as vezes que você teve uma ilusão de ótica, pegou em objeto que estava com a temperatura diferente, teve dúvidas, estava sonhando, estava acordado. Então, os sentidos eles são enganados, tá? Na visão do Platão. Quem traz o conhecimento puro, definitivo, é a razão, a ideia. E isso é a episteme da ciência, ok? Então, ele vai trazer a teoria da contingência, é a relação entre as ideias e as cópias. Na concepção do Platão, a gente tem a ideia que está no mundo das ideias. As sombras são cópias das ideias. Então, veja, homem, o ideal de homem está no mundo das ideias. Agora, você tem crianças, tem homens, tem mulher, e seriam cópias do ideal de homem. Tá? Ó a casa. Casa, você tem aqui o ideal de casa, de abrigo, de lar. Agora, aqui você tem vários tipos de casas diferentes, são cópias. Então, toda vez que você faz uma casa nova aí, você lembra da ideia de casa. Ó, os veículos. Veículo você tem, veículo você tem um caminhão, você tem um carro de polícia, tem um carro de bombeiro. São veículos. Então, são cópias do que realmente é. Então, isso é bem interessante, porque aí você consegue perceber. Platão ele coloca a ideia como essência e as coisas como continuidade dessa essência. E o tipo de conhecimento no mundo das ideias? Então, a episteme é o conhecimento inteligível. Você vai ter a dianoia, quando é o conhecimento ligado à matemática e à geometria, e a noesis, quando é o conhecimento da intelectualidade pura, conhecimento das ideias, a captação pura, por hipóteses. Então, quando a gente imagina uma hipótese, está tendo uma noesis. E a doxa é o conhecimento sensível, que é a opinião. Então, a simples imaginação, as sombras e as imagens das coisas, e a crença em coisas e objetos sensíveis. Então, coisas e objetos que a gente pode sentir pelo sensível, é a opinião. E a imaginação é a forma mais tranquila aí de você chegar nas